Renato, eu vou deixar ele mesmo se apresentar, né? Vou só falar como eu conheço o Renato. Já conheço há algum tempo, hein, Renato? Mais de 20 anos. Né? Então, antes da terminologia startup estar na moda, antes de falarem isso, né? Eu participei de uma startup. Na época, Renato, você lembra mais do que eu? Era um marketplace, não, uma ferramenta para comércio eletrônico, né? Era. É, tinha também serviços de software. Uhum. E era uma startup nessa área, e o Renato era um dos investidores, né, da empresa, e isso, né, onde hoje está a Baita, né, mas há 22 anos atrás o prédio era um bocado diferente, mas ainda dentro da Unicamp, né, então desde aquela época lá eu já conheço ele, tá, então estou muito feliz de ele estar aqui hoje, tem alguém que tem uma experiência enorme nesse mundo de empreendedorismo, né, já viu muita coisa acontecer, né, e agora está aí com a Baita, né, também. Tá? Bom, acho que já tivemos aí os 2 minutinhos para quem tivesse atrasado, tá? Então, pessoal, vamos deixar aí o Renato falar, depois aí, por favor, aproveitem, façam bastante pergunta, porque um palestrante como esse a gente tem que aproveitar bastante. Renato, a sala é sua, o show é seu. Fica à vontade. Obrigado, Marcos. Minha tela está aparecendo, né? Sim. Tá bom. Então tá o slide aí, né? Bom, a ideia, então, a agenda que eu preparei, a apresentação pessoal, depois o Marcos pediu para falar sobre o ecossistema da Unicamp, vou falar um pouco sobre a aceleração de startups na sequência, e basicamente são os pontos chaves do que a gente aborda em termos de desenvolvimento de startups, principalmente startups de tecnologia. Isso tem um monte de assuntos aí, mas desenvolvimento de startups tem se tornado um assunto cada vez mais objeto de metodologias. Então, é interessante, mesmo que isso leve a uma complexidade, talvez uma diversidade enorme de assuntos, mas, infelizmente, não tem muito jeito. Startup significa que você vai lidar com tudo. Todos os assuntos que tem dentro de uma empresa, você vai ter que lidar. Então, os assuntos estão aí, e qualquer coisa que você não faça muito bem, a chance é que vai te causar problema depois. Então, eu vou passar por todos esses aspectos, né? E depois, no final, eu quero reservar um tempo para a gente conversar, para trocar ideia, para responder perguntas. Bom, então, eu sou o Renato Torres, vocês têm aí o meu celular, o WhatsApp também, tem minha página no Facebook, minha página no LinkedIn. Eu fiz computação na Unicamp, entrei na Unicamp em 1980, minha RA é 800, e na época a gente fazia software usando cartão perfurado. Era outro mundo. E de lá para cá eu já fiz de tudo. Trabalhei com software embarcado, software aplicativo, sistemas administrativos, sistemas de telecomunicações. E nessa trajetória eu fui trabalhar em 87 numa empresa que era uma fabricante de telecom. Naquela época não existia startup, era empresa de garagem ou empresa de fundo de quintal. No caso do Brasil, as empresas ficavam no quarto de empregada, em muitos casos, né? Mas a gente fez a empresa em maio de 87 e ela se tornou uma empresa de 40 milhões de dólares de faturamento por ano no quinto ano. E nessa trajetória, a gente criou uma outra empresa, uma empresa de serviços para instalar telefone em condomínio, numa época em que linha telefônica aqui no Brasil chegava a custar 5, 7, até em alguns casos 10 mil dólares por uma linha. Então, a gente fez isso, vendemos uma parte dessa empresa para a Bell Canada, e depois, em 99, a gente vendeu a empresa principal para a Lucent. E com isso eu venho trabalhando com startup de lá para cá. Já fiz de todas as formas, eu provavelmente já sei todas as formas que não funcionam. Mas ultimamente tenho me dedicado a acelerador de startups. Então esse é o meu histórico pessoal. Marcos me pediu para falar também um pouco sobre o ecossistema.
o ecossistema de empreendedorismo da Unicamp, ele aparece mais dentro do grupo chamado Unicamp Ventures, que é basicamente as empresas filhas da Unicamp. O relatório que a Agência de Inovação da Unicamp liberou agora indica mais de 1.000 empresas filhas. O conjunto dessas empresas fatura mais de 8 bilhões de reais por ano no total. Isso é mais que o orçamento da Unicamp. Então, o Unicamp Ventures é um dos pontos, é onde se reúne. Aconteceu agora, hoje de manhã, o encontro anual do Unicamp Ventures. E basicamente, os empreendedores, desde a fase inicial, os primeiros empreendedores da Unicamp, fazem parte desse grupo. Esse grupo criou uma empresa de investimentos chamada IVP. Aí a gente tem alguns dos acionistas da IVP. Ela começou com 48 acionistas e agora ela tem mais ou menos uns 80 acionistas, que basicamente são os empreendedores que foram ex-alunos, né, que são ex-alunos, e alguns professores também são investidores da Unicamp, inclusive o nosso colega aqui. Então, a Unicamp tem esse histórico um pouco diferente, né? A Unicamp tem um grupo muito numeroso de empreendedores, empresas já com volume muito grande de faturamento, tem empresas de investimentos e tem a Byte Aceleradora operando dentro do Parque Tecnológico em Campinas. Isso tudo faz parte desse ecossistema em torno da Unicamp, que teve já uma origem já muito ligada a empresas, né? Principalmente nas engenharias, grande parte dos professores eram das empresas aqui da região. Ok? Algum comentário, pergunta? Não consigo ver a cara de ninguém nesse negócio aqui. É show. Ok? Alguém comentou alguma coisa? Eu ouvi mal. Ok, vamos em frente. Renato, teve um comentário aqui no chat, ó. Esse faturamento Unicamp usufrui de algum valor no fim? Na verdade, sim, né? Porque esse faturamento gera ICMS. Agora, estão começando algumas iniciativas além disso, né? A computação começou um programa de bolsas patrocinadas por ex-alunos, e hoje a Inova anunciou a criação de um fundo endowment, um fundo patrimonial de doações, que vai apoiar basicamente empreendedorismo. Vamos ver como é que vai acontecer isso. Ok? Mais algum ponto? Eu não consigo ver a tela aqui no chat. Acho que eu vou ter que abrir outra janela aqui. Ok. Bom, aceleração... Pode deixar que eu acompanhe o chat por aqui e te aviso, Renato. Tá, obrigado, Marcos. Bom, aceleração de startups. Esse é um modelo que começou, acho que agora deve estar fazendo uns 15, 16 anos. Começou em Boston com uma empresa chamada Y Combinator. O Y Combinator acelerou algumas empresas conhecidas, como Airbnb, Dropbox, Rappi e a Brex. Brex é uma empresa de empreendedores brasileiros. Stripe é uma empresa muito grande, é a maior empresa da Y Combinator. Ela foi fundada pelo Evan Williams, é o fundador do Twitter. O valor total das empresas aceleradas pela Y Combinator passa de 155 bi. Isso é o ano passado, né? E 102 empresas deles passavam de 150 milhões de dólares de valuation. Então, esse é o modelo realmente que pegou e a gente resolveu adaptar isso para o Brasil. A Y Combinator começou fazendo um programa de aceleração de 90 dias. Então, ela selecionava empresas dos Estados Unidos e do Canadá e colocava num programa 10 empresas juntas para se desenvolverem como uma turma. E fazia isso em 90 dias. No final, tinha uma apresentação chamada Demo Day, uma apresentação para investidores. E teve muito sucesso. Eles mudaram de Boston para o Vale do Silício e agora estão acelerando um número enorme de empresas.
A gente adaptou esse modelo para o Brasil, nós decidimos fazer não 90 dias, fazer 6 meses, 180 dias, porque a gente acha que o Brasil é mais complicado que os Estados Unidos. Então, a gente vem fazendo isso desde 2014, a gente fez uma turma com a Prefeitura de Campinas, e de lá para cá a gente tem feito 1 ou 2 turmas por ano, dependendo do calendário e dependendo da nossa capacidade de conseguir terminar uma turma e começar outra. A gente fez uma turma no começo desse ano e agora está fazendo a segunda seleção de 2020. Nós estamos com 55 empresas no portfólio. Vou dar algum exemplo para vocês do que a gente fez. Essa daqui é uma empresa, uma startup que está em aceleração esse ano, né? Ela trabalha com, basicamente com as atléticas universitárias. Eles estimaram que existem por volta de 30 mil entidades estudantis, como atléticas, diretório acadêmico, empresas júnior. A percepção é que a vida universitária é muito mais do que o lado estudantil, né? Existe um lado social e até muitas pessoas dizem que o lado social da vida acadêmica fez mais diferença na vida futura do que o próprio conteúdo de estudos, né? E, no meu caso, isso aconteceu também, porque boa parte do que eu faço hoje, o fato de eu estar aqui com vocês, demonstra que o que eu faço hoje está muito vinculado à Unicamp e não necessariamente tem a ver com o conteúdo da computação. Então, é uma tarefa, é uma componente hoje muito mais social do que científica ou acadêmica. Então, o Mais está trabalhando com essa abordagem. Eles têm tinham 123 atléticas já parceiras, estavam em 3 estados, estavam com mais de 2.000 alunos associados e tinham movimentado, porque eles administram, fazem a parte de arrecadação e pagamentos das atléticas. Movimentaram mais de R$1 milhão em 2019. E aí, quando eles estavam em aceleração, começamos no comecinho do ano, quando veio o confinamento, as atléticas simplesmente pararam. Então, discutindo o que fazer, a gente decidiu partir para prestar o serviço social para os alunos, né? Porque o isolamento interrompeu, além das atividades esportivas, também interrompeu as atividades sociais. E aquela história de galera, de treinar, de torcer, de conviver, né, parou. Então, a ideia foi reatar com essas pessoas e oferecer uma forma de torcida. Eles montaram um campeonato online entre as atléticas. Então, basicamente, era mata-mata. Era campeonato de like ou dislike, né? E tinha lá as atléticas inscritas e a votação ia no like e dislike. E com isso dava para ver o pessoal torcendo, xingando, tirando sarro um do outro, um esquema de torcida normal de atléticas. Eles conseguiram colocar 26.900 universitários num grupo, isso em 3 meses de pandemia, conseguiram mais de 120 mil comentários nas disputas e tiveram mais de 700 mil reações nas postagens. Só baseando isso na interação social dos alunos. Então, essa foi a apresentação da UMais. Quem quiser um pouco mais de informação, tem aqui, umais.com.br. Outra startup, essa foi acelerada no retrasado, estoque parado, um pessoal que tem tradição na área de material de construção, e eles descobriram que 15% do estoque de uma loja de material de construção, em geral, ele não gira, fica parado na loja e o dinheiro fica lá empatado. E 15% é muito, muito significativo dentro do estoque da loja. E quando a gente olha o universo todo das milhares de lojas de material de construção que existem pelo Brasil, a gente vê que o total, então, de estoque parado faz um valor financeiro muito significativo. Então, eles começaram a trabalhar com isso.
Isso a gente está falando de 30 milhões de buscas mensais para material de construção nas redes, 140 mil lojas de material de construção no Brasil, 70% dessas lojas são pequenas e médias, né? E a maioria ainda não vendia pela internet. Então, eles fizeram uma plataforma de tecnologia e trabalharam com e-mail marketing para promover os produtos. Então, eles... passei aqui. O Estoque Parado, então, montou um marketplace, prospectou as lojas e começou a oferecer promoções. Foi um aprendizado muito bom. Eles estão crescendo agora, tiveram algum baque por causa da pandemia, mas eles estão vendendo agora mais ou menos 170 mil reais por mês. Outro exemplo que a gente tem é a DigiCloud, também estava em aceleração, era uma empresa que estava trabalhando com telas e anúncios nos pontos de varejo, nessas telas que a gente vê em padaria, em restaurantes. Eles estavam trabalhando com isso, e aí, quando veio o confinamento, esse mercado simplesmente parou, as lojas fecharam e simplesmente os lojistas não tinham mais interesse. Eles já tinham na plataforma de tecnologia um sistema para fazer streaming de vídeo. Então, eles decidiram ir atrás do mercado principalmente de eventos online, eventos corporativos, e fazer toda a organização do evento. Então, eles fizeram um portal para fazer a chamada e inscrição do evento e para controlar o acesso do público ao evento. A gente está falando, então, de eventos fechados, né? Eventos onde precisa de inscrição ou evento onde se vende ingresso. Montaram uma plataforma, então, que permitia diversas salas simultâneas e fizeram uma sala de palestras simples, né, que colocava o conteúdo em evidência. Montaram um modelo, então, de feira digital, com estandes virtuais, e conseguiram, logo de cara, uma boa carteira de clientes. O funil de vendas está bastante alto de verdade, um dos recordes de crescimento mais rápido que a gente já teve na aceleradora, e está virando contrato mesmo. Agora eles estão arredondando a oferta e selecionando qual é o mercado-alvo. Mas, basicamente, a gente está falando de eventos corporativos. Outro caso de startup que a gente tem é a questão de imóveis rurais. E no Brasil, problema fundiário, ou seja, problemas de propriedade de imóveis rurais, são muito numerosos e muito complicados. Um grande número dos imóveis rurais no Brasil não tem dono conhecido e, em muitos casos, há sobreposição de registros, ou seja, partes do imóvel pertencem a mais de uma pessoa, às vezes até 3 ou 4 proprietários, e simplesmente esses imóveis eles foram registrados numa época em que não existia nenhum tipo de precisão na definição dos limites. Então, era normal que o limite de uma fazenda ficasse numa árvore, numa pedra, e em coisas que podem simplesmente desaparecer ou mover de lugar. Então, questão fundiária no Brasil é bastante sério. Então, o problema é ter certeza que a terra pertence ao dono, né? Porque, além do problema de registro, ainda tem o problema da grilagem de terras. O cara vai lá e bota a cerca um pouco mais para diante. Então, 17% do território nacional não tem dono conhecido. E a parte de território que tem mais de um proprietário é mais de 350 milhões de hectares. Então, o problema dessa imprecisão de informações gera grilagem e muito conflito de terras. Por isso que no Brasil tem muita morte relacionada à propriedade rural. Esse é um caso aqui real, tá? Esse é um imóvel em São Paulo, não é perdido lá na Amazônia. E o registro do CAR, que é o cadastro do governo, é esse vermelho. Agora, o amarelinho ali são 129 propriedades adicionais que estão
em sobreposição à uma mesma propriedade. É o caos isso aí. Às vezes não tem solução, às vezes não tem como você regularizar a situação da propriedade e aí perde o sentido. Agora, as consequências disso são muito sérias. Por exemplo, fica impossível de fiscalizar a situação de uma propriedade assim. Então, você não sabe a situação legal, então você não consegue controlar o desmatamento e você não consegue identificar o que é invasão ou não. Então, o que era bagunçado em termos só de propriedade, do ponto de vista prático de ocupação, fica pior ainda. Então, pessoal, esse é um grupo de biólogos da Unicamp especializado em questões de propriedade rural, ocupação da terra, né? E eles montaram, então, o Busca-Terra, um serviço para identificar, a partir de dados técnicos e a partir de dados do mercado, permitir a avaliação dos imóveis rurais para informação para o setor imobiliário e para o setor financeiro. Eles trabalharam bastante em marketing nas redes, tinham mais de 50 mil seguidores em 10 grupos e em 2 perfis, e no WhatsApp, eles tinham mais de 4 mil pessoas cadastradas e tinham 65 grupos de WhatsApp para fazer negociação vinculada a imóveis rurais. Qual é o roadmap deles? Eles começaram fazendo relatórios individuais, plataforma de mapas interativos e prospecção de imóveis. Ou seja, procurar imóveis mesmo para quem estava interessado em comprar imóveis de algum perfil em uma determinada região e não sabia onde procurar. Na sequência, eles começaram a fazer mapas interativos, inteligência de mercado e prospecção de imóveis para empresas. No futuro, se prevê certificação por meio de blockchain, fazer o registro da cédula de imóvel rural e automatizar os processos internos deles. Outro caso de startup que passou agora pela aceleração e passou pela mudança, pelo pivotamento por causa da pandemia, foi o OffApp. Inicialmente, eles estavam trabalhando com cartão de fidelização. Esses cartõezinhos que a gente pega em restaurante ou loja, né, para ganhar desconto quando você faz a 10ª compra, né? Também pararam completamente. E aí a opção foi oferecer loja virtual para os lojistas que estavam fechando seus negócios. Então, muitas lojas fecharam, principalmente as menores. Então, café, loja de doce, salgadinhos, lanchonete, muita gente fechou. E essas pessoas se trancaram nas suas casas e apartamentos e levaram estoque, equipamento e começaram a vender isso dentro dos condomínios. Acho que, provavelmente, todo mundo aqui conhece algum caso assim. Então, eles decidiram oferecer esse catálogo, loja virtual, de maneira muito simples. E quando o consumidor faz o pedido na loja virtual online, o sistema formata o pedido e manda no WhatsApp do lojista. Então, eles estão ainda no crescimento bastante acelerado, ficaram aí algumas semanas com crescimento acima de 8% por semana. Então, eles estavam com mais de 25 cidades por país, mais de 170 lojistas, agora estão mais de 200, e tinham feito mais de 600 pedidos. Bom, esses são os exemplos de startups que eu queria contar para vocês. Fazer mais uma pausinha aqui para ver se tem perguntas. Tem alguma coisa aí, Marcos? No chat não, mas, pessoal, tem alguém que quer perguntar aí? Online? Acho que não, né? Vamos adiante. Eu não consigo ver a cara de ninguém aqui. Está todo mundo acordado? O pessoal está com a câmera aberta ou com a câmera fechada? Como é que está isso? Tá fechada. A gente não sabe. O pessoal Fechada. foi jantar, tomar banho, assistir TV. Ó, tem um aqui, ó. Esse é o padrão, Renato, nos últimos tempos. Mas aqui, ó, pergunta da Mariana. Como eles fazem para fidelizar o consumidor ao app, já que depois ele pode entrar em contato direto com quem faz o produto? Não tem essa fidelização, Mariana. O que acontece é que o catálogo virtual
ele é uma coisa que dá trabalho, porque a gente está falando de pessoas que, por exemplo, é uma boleira. Ela trabalha sozinha e o marido dela entrega os bolos. Ela não tem tempo de ficar atendendo pedido. Então, o motivo para ela permanecer como cliente e não como cliente do aplicativo, ao invés de dar a volta, né, é porque senão ela teria muito trabalho de ficar se comunicando com todos esses clientes e analisando os pedidos todos. Então, a maneira de fidelizar é pelo valor, pela facilidade que é entregue ao lojista. Ok? Tá bom, deixa eu passar para vocês aqui um filminho. Está aparecendo uma tela aí com a partitura? Ainda não. Que Saiu, tá não está sendo apresentado nada, não, Renato. Ah, tá. Então, peraí que eu vou ter que mexer aqui. Agora tá, né? Sim. Tá bom. Esse vídeo aí é uma parte da história da computação. Não sei se vocês conhecem a história da planilha eletrônica. The enthusiast market had its limits. To reach the rest of us, the Apple II needed what nerds call a killer application. Software that's so useful that people will buy computers just to run it. For the Apple II, this application was called VisiCalc. It came straight from the blackboards of the Harvard Business School. Invented by a graduate student, Dan Brickland, with his programmer friend Bob Frankston, VisiCalc was the first electronic spreadsheet. A spreadsheet is a tool for financial planning, bringing together for the first time the seduction of money with the power of microcomputing. Dan Brickland's professor at Harvard showed how companies used a grid of numbers on a blackboard to work out profits and expenses. 60 down here, and your profit would be this minus this, which gives you 40. And then, well, let's see, what the sales growth? We'll say there's a 10. The trick to a spreadsheet is that all the values in the table are related to the others. So changes in one year would ripple through the table, affecting prices and profits in subsequent years. Students were asked to calculate how future profits would be affected by various business scenarios. It was called running the numbers, and they did it laboriously by hand. Well, let's say your initial costs have 100 fixed costs at the beginning, so now you have a minus 20 is how much you make the first year. And then the second year you have 100, but your variable, let's say, is 25. So now you're losing, what is it? Pain in the neck, it wasn't very good at the time. 80, what? No. We failed. We just bought minus 15, right? And then eventually you're making money. What year do we make money? And and how much does it cost of money? That's what running the numbers like. Because each value was linked to the others, one mistake could mean disaster. Well, all your numbers afterwards, because you make all your calculations based on other numbers before them. Why in this calculation? Dan, who had worked as a programmer, started daydreaming about how he could use a computer to replace the tedious hand calculation. I imagine that there's this magic blackboard that did like word processing does word wrapping. If you make a change to a word, it automatically pulls everything back. But why not recalculate the same way? So that if I change my number, I should have used 10% instead of 12%. I just put it in and it would recalculate everything, go through it. And that would be this idea of a spreadsheet. Following a model that's common today, Dan Brickland designed the program, but got his friend Bob Frankston to write the actual computer code. After months of programming late at night, when computer time was cheaper, the Harvard Business School blackboard came to life. Now we set this up, okay? Then we type a new value. So here I'm going to take that 100. I'm going to change it, right? And here, we calculate. Whoa, that's saving so much time. People who saw it and went and got it, like an accountant, I remember showing it to one, and it started shaking.
That's what I do all week. I could do it in an hour. And I could do it, and they would take their credit cards and shove them in your face, right? Bom, então, gente, o que eu iria mostrar para vocês? Primeiro, esse lado histórico, né, da questão da inovação. Hoje em dia, a gente nem imagina, né, como é que era o mundo antes de ter planilha eletrônica. Vocês veem, o Dan Bricklin inventou esse modelo, né, em que você coloca uma formulazinha ali numa célula da planilha, fazendo a referência a outras células para calcular um valor que você queira. Ele que inventou isso lá no VisiCalc nos anos 70. E hoje a gente usa isso porque depois do VisiCalc teve o Lotus 123, e depois do Lotus 123 veio o Excel. E pronto, essa é a história das planilhas até hoje. Mas o que se fazia antes era calcular no quadro negro. O cara fazia a planilha na lousa. E quando tinha uma mudança, ele ia lá e recalculava tudo. Uma calculadora, ele calculava cada uma das células e ia atualizando a planilha inteira, né? E é o que ele conta, então, que um contador podia levar até uma semana para gerar uma planilha de fechamento financeiro de uma empresa. E aí o efeito que tinha era esse. Quando o contador via a atualização automática eletrônica na planilha eletrônica, ele jogava o cartão de crédito em cima do Dan Bricklin querendo comprar o produto de software. Porque aquilo ia mudar a vida dele como mudou, né? Então, o que eu estou querendo ilustrar para vocês? É que, primeiro, não faz sentido a gente começar uma empresa nova sem inovação. Não faz sentido você criar uma empresa só para competir com outra que já existe, que já vem antes de você no mercado. Você tem que fazer alguma coisa muito melhor que ela. E isso certamente tem algum conteúdo de inovação. Para a gente aqui seria basicamente conteúdo tecnológico. Só que uma vez que você se propõe a fazer inovação, tem que ser uma inovação que tenha justificativa para isso. Não pode ser simplesmente só uma novidade, uma invenção, que não vai provocar um efeito crucial na vida do cliente. Para que o cliente vai comprar um produto novo seu, vai gastar um tempo selecionando o seu produto, aprendendo a usar, correndo o risco de você não sobreviver, se aquilo não fizer uma diferença muito grande na vida dele. Então, isso significa que a gente teria que procurar produtos, né, que a gente não tivesse que ficar empurrando para o mercado, pedindo para o cliente comprar. Tem que ter produtos como esse que foi o VisiCalc, que o cliente pede, pelo amor de Deus, para comprar, porque ele precisa para ontem daquilo. E eu acho muito interessante esse exemplo também, porque imagina só, você chegar para o contador e perguntar assim, cara, você está fazendo aí as suas contas aí na calculadora, com a fita de papel, o que você acha de eu fazer uma planilha eletrônica para você, colocar a planilha toda na tela do computador e atualizar automaticamente? Bom, primeiro, duvido que o cara vai entender isso. Você vai pedir para a pessoa imaginar uma coisa que não existe, imaginar uma coisa de computadores que não era a vida do contador naquela época, e fazer uma pergunta se ele gostaria de ter uma ferramenta mágica. A resposta vai ser, claro, com certeza, que o contador ia falar que ia querer o produto, mas ele não tem nem ideia do que ele está falando. Então, o que eu vejo frequentemente acontecer são os empreendedores irem entrevistar o cliente e perguntar se ele gosta do produto, se o cliente vai gostar do produto que o empreendedor vai lançar. A pergunta não tem nenhum tipo de confiabilidade. O que realmente valida o produto é se o cliente diz, olha, eu quero, quanto custa, eu quero para ontem. Aí, realmente, se ele pagar de verdade e se tornar usuário, aí realmente você realmente verificou que existe mercado para o seu produto. Até esse momento, é só uma hipótese. Então, por isso que a gente vem trabalhando com a questão de propósito. Deixa eu
projetar de novo a tela para vocês. Ainda não veio, não, Renato. Eu estou apanhando aqui dessa coisa para compartilhar. Pronto, agora foi? Veio. Tá bom. Então, quando a gente começou a Baita lá em 2014, somos todos profissionais com muita experiência, todo mundo com pelo menos 30 anos de experiência de trabalho profissional, né? A gente discutiu muito o que a gente queria fazer e a gente saiu com essa frase: acelerar a tecnologia com propósito. Isso significa que a gente estaria fazendo alguma coisa não pela inovação em si, mas porque aquilo tinha um significado para alguém. E aí a gente começou a praticar isso, né? E à medida que a gente foi evoluindo no processo de aceleração, a gente foi aprofundando essa questão do propósito. Bom, o que a gente fez nesse meio tempo? A gente fez mais de 200 empresas pré-aceleradas, é um programa sem contrato que a gente tem, é um programa que a gente faz para empresas indicadas pelos parceiros, né? E a gente tinha mais de 60 empresas aceleradas, das quais agora a gente tem, acho que a gente tem 68 aceleradas e 60 empresas do portfólio. Dessas empresas, 30 já tinham conseguido algum tipo de fomento adicional, tipicamente FAPESP. Dessas 60, 20 tinham recebido investimentos de outros investidores. 40 trabalhavam com B2B. E essas empresas já tinham captado mais de 60 milhões de reais de investimento desses outros investidores. Então, foi isso que nós realizamos até agora. Como é que a gente está avaliando o nosso método? A gente está falando basicamente de 4 assuntos. O primeiro é o propósito, o segundo é a proposição de valor, segundo o modelo do Osterwalder. O terceiro é o Business Model Canvas, que a grande maioria já ouviu falar. E quarto, a gente vem propondo para as startups trabalharem com um método de gestão chamado OKR. Foi uma coisa que começou na Intel e o Google tem sido um grande proponente disso. Quando a gente fala de propósito, um exemplo que a gente dá é do André Penha, que é da computação aqui da Unicamp. Eles decidiram trabalhar com aluguel de imóveis, né? E o que eles falam sobre esse motivo da empresa existir? Primeira pergunta é, se você parar de fazer, quem vai sentir falta da sua empresa? No caso dele, o que era tão ruim quanto alugar um apartamento? E eles decidiram que alguém tem que resolver esse problema. Isso é o que é uma forma de descrever o propósito deles. Isso é o André numa apresentação na computação da Unicamp, e foi ano retrasado. Logo antes eles virarem unicórnio. Não, foi em setembro do ano passado. Estudando o assunto, a gente chegou numa definição interessante sobre o propósito. Na verdade, o Guy Kawasaki fala de fazer sentido. De que a empresa... você pode escolher a empresa para fazer sentido ou pode escolher desenvolver a empresa para ganhar dinheiro. Ele diz que a crença romântica e infantil dele é que se você criar a empresa só para fazer dinheiro, você não vai fazer sentido e também não vai ganhar dinheiro. Por outro lado, se você fizer a empresa com sentido, ou seja, ela é importante para alguém, você vai fazer sentido e provavelmente vai ganhar dinheiro também. O que ele define como formas de fazer sentido? 1, melhorar a qualidade de vida. 2, consertar alguma coisa que está errado. 3, evitar o desaparecimento de alguma coisa boa. É muito simples, parece bobo, mas isso tem funcionado. A gente revisita essa questão frequentemente, a gente avaliou isso do ponto de vista de diversas startups e funciona muito bem. Colocar esse olhar sobre o propósito da startup. A gente tem 2 casos aqui. Do lado esquerdo, a gente tem a Portal Telemedicina, que é uma empresa que faz exames de medicina à distância. Então, esse é um índio em Coari, no Amazonas. Os técnicos médicos locais coletam os dados do eletrocardiograma
Isso é enviado via rede para São Paulo para ser analisado por especialistas daqui. Porque você dificilmente consegue um técnico, um radiologista, para avaliar um eletrocardiograma lá no meio da selva. O outro caso da direita é a Statusfora, uma empresa que detecta vazamento de água em rede de distribuição de água nas cidades. Não sei se vocês sabem, mas 38% da água distribuída no Brasil é perdida em vazamentos ou em gato. Não sei se vocês sabem, mas o consumo de água residencial no Brasil é apenas 8% do consumo total. A grande parte do consumo, os 92% restantes, são indústria e agricultura. Mas vocês veem que interessante, né? É só 8% que é residencial. E desses 8%, 38% é perdido na distribuição. Quando a gente faz campanhas para economizar água, não é nada perto desse universo. Não quer dizer com isso que a gente não deve economizar água. Sim, a gente deve, a gente tem que consumir de forma consciente. Mas a gente não tem a mínima noção dos números, das coisas que a gente acha importante na nossa vida, a gente não sabe o significado disso. Mas essas são duas empresas que trabalham em torno de coisas importantes. Um é saúde, em locais distantes, dá acesso à saúde para pessoas que não teriam acesso, e a outra é a empresa de preservação de recursos escassos e recursos naturais. Esse assunto do propósito, ele começou a ganhar projeção na imprensa. Então, tem dois casos aí, um caso de 2018 e outros casos de 2019, dois casos de 2018 e um caso de 2019, em que as empresas de varejo começaram a falar sobre o propósito. E o que eles identificaram? Que os consumidores estão esperando que as empresas, as marcas, tenham um papel mais ativista, um papel mais ligado ao propósito. Então, por exemplo, o que torna uma marca cidadã? 58% está dizendo que é ter redução do impacto ambiental. 41% é olhar a responsabilidade na cadeia de valor. 39% acha que o importante é campanhas de doação. 39% também fala sobre diversidade de raça e gênero. 33% é igualdade de direitos, 30% programas de diversidade e inclusão, e 28% trabalho voluntário. Do outro lado, né, na segunda coluna, a gente vê que 34% dos consumidores declarou que decidiu comprar um certo produto porque havia uma parte da receita que era destinada para alguma causa. 33% já fez aquele esquema de doar o troco para uma causa na caixa da loja, no caixa. 23% escolheu uma marca que ajuda uma causa ao invés de escolher o concorrente. E 13% foi atrás de entender a prática interna das empresas. Então, a gente vê que essa questão do propósito das empresas começa a se tornar uma questão importante. Qual é o segundo nível de entendimento que a gente vê disso? É a questão do Simon Sinek, porque ele conta que ele descobriu a maneira como os líderes motivam as pessoas. E ele dizem que os líderes inspiram ação nas pessoas, não por aquilo que eles, líderes, dizem, mas as pessoas fazem as coisas por motivações que estão dentro delas mesmas. E o que o líder consegue fazer é acessar e chamar as pessoas para que elas possam exercer aquilo que elas já têm dentro delas. Então, a liderança não convence ninguém. Basicamente, as pessoas fazem as coisas por um motivo interno. Então, ele diz que, normalmente, as empresas cometem o erro de contar o que elas fazem, descrevendo o que fazem e como fazem. Pouquíssimas, descrevem por que elas fazem as coisas. E ele dá o exemplo da Apple, porque a Apple trabalha no porquê primeiro, dizer que pensar diferente ou acreditar em fazer as coisas do seu próprio jeito. Na sequência, você diz como você faz e, por último, você diz o que você está oferecendo ao cliente. Então, ele diz que essa abordagem de começar com o porquê, ela tem um poder muito maior e consegue motivar as pessoas para a ação.
Nessa nossa caminhada de entender essa questão da motivação das pessoas, a gente caiu no Maslow. Vamos entender o que é a motivação das pessoas conforme o modelo de Maslow. A pirâmide de Maslow, ela é muito divulgada, mas a gente percebeu, pela leitura do livro, que a gente tem sido apresentado a pirâmide como uma coisa que acontece sequencialmente, de que as pessoas que estão preocupadas com as questões fisiológicas básicas, elas não estão preocupadas com a segurança, a parte social, a parte de autoestima ou realização pessoal. Isso está errado. Na verdade, a gente percebe que mesmo pessoas que estão passando necessidade por fome, por exemplo, mesmo assim elas dividem alimento com outras pessoas que também estão passando necessidade. Então, essa é uma percepção interessante de que as motivações das pessoas, elas acontecem simultaneamente nos 5 níveis da pirâmide de Maslow. Agora, é importante para a gente perceber que quanto mais você sobe na pirâmide, menor é a oferta de produtos. Principalmente os produtos do nível superior da camada de realização pessoal, é muito pequena a oferta. Por outro lado, quando você consegue oferecer alguma coisa onde a pessoa percebe que ela vai conseguir realizar alguma coisa que é uma motivação pessoal dela, a chance é de que ela vai estar muito motivada para consumir o produto. Isso é uma coisa que a gente não percebe normalmente. Então, outra forma de ver a pirâmide de Maslow, né, é separar, então, entre necessidades básicas, necessidades psicológicas, necessidades de autorrealização. Interessante que não está nesse gráfico, mas a gente já percebeu também, é que as necessidades dos níveis inferiores, por exemplo, a alimentação, uma vez que você está bem alimentado, a sua motivação para comer mais vai desaparecer, a não ser por uma questão de patologia de nutrição, né? No princípio, a pessoa comeu, está satisfeita, ela vai parar de comer. Quando a gente fala dos níveis superiores de autorrealização, a pessoa que faz alguma coisa por uma motivação de autorrealização, ela vai ter mais vontade de fazer à medida em que ela consegue concretizar. Então, a gente vê muitos casos de pessoas que realmente entram nessa vida de ajudar os outros. O caso mais visível, assim, que aparece muito nas redes, são pessoas que resgatam animais. Pessoas ficam viciadas em resgatar animais, não conseguem deixar passar um animal abandonado ou precisando de ajuda, ela não consegue deixar para lá. Mesmo que ela já tenha a casa lotada de animais. Então, a questão da motivação, ela é uma questão chave para a gente entender o consumidor e principalmente o nosso cliente. O que a gente defende é que tem que haver um propósito, o propósito está ligado à motivação das pessoas, e a gente, como empreendedor, tem que oferecer produtos e serviços que estejam relacionados com essas motivações internas da pessoa. E é muito interessante comparar isso com a justificativa normal que a gente tem de querer fazer produto que tecnicamente é brilhante. E aí você fica contando para o cliente um monte de características, de firulas que tem no seu produto, mas, na verdade, ele não está interessado naquilo. O cliente compra por alguma coisa que ele quer. E a gente, normalmente, não dá atenção para essas coisas que estão motivando o cliente, e a gente dá muito mais atenção ao nosso produto, à nossa tecnologia. Isso tudo, bom, essa é uma outra visão da pirâmide de Maslow, aquilo que eu falei. A motivação aumenta conforme as necessidades são atendidas, quando a gente fala de autorrealização. Alguma pergunta? Alguém quer fazer um comentário? Eu sei que esse é um assunto meio inusitado, né? Para a gente estar falando aqui, mas realmente esse é o ponto em que a gente aprofundou na aceleração, e a gente vem trabalhando bastante isso junto com os empreendedores.
por enquanto nada. Pessoal, aproveita aí, coloca as perguntas aí no chat, tá? Vamos adiante? Vamos em diante, Esse assunto, Renato, fica à vontade. ele se concretiza dentro da proposição de valor. Para quem conhece o Business Model Canvas, Value Proposition está no meio do Business Model Canvas, e o Osterwalder, depois que ele liberou o modelo do Business Model Canvas, em 2012, ele lançou um outro instrumento chamado Value Proposition Canvas, que descreve a proposição de valor, que dos 9 blocos que você tem no Business Model Canvas, o único que não tem uma definição intuitiva clara para as pessoas é essa, a proposição de valor. Se você perguntar para 10 pessoas o que é a proposição de valor, você vai ouvir 11 respostas. Não existe uma definição disso, não existe um consenso sobre isso. Então, o que o Osterwalder fez foi criar uma definição que serve para o caso dele. O que está ligado a isso? É que a taxa de insucesso de novos produtos é muito alta e que menos de 17% dos produtos desenvolvidos chegam até a mão dos consumidores. Quais são as razões? Teste inadequado do negócio, a falta de entendimento dos objetivos, dificuldades, expectativas e necessidades do cliente. E isso tudo foi muito bem documentado pelo Clayton Christensen, o professor de Harvard, que morreu agora no começo do ano. Ele fez um trabalho nos anos 70 para o McDonald's de aumento de vendas de milkshake. E eles queriam trabalhar com isso, e esse caso ficou conhecido como milkshake marketing. Tem muitos vídeos do Clayton Christensen no YouTube, e ele falou a mesma coisa por mais de 30, 40 anos. É muito interessante. O que aconteceu? O problema é que o McDonald's queria aumentar as vendas do milkshake, e eles tentaram modificar o produto, ir atrás da sugestão dos clientes e adaptar o produto aos hábitos de consumo dos segmentos do cliente. E isso não gerou resultado. Então, refletindo sobre isso, um dos pesquisadores pensou numa forma diferente de definir o problema, de olhar o fato de que o milkshake estava sendo comprado ou contratado para o consumidor conseguir alguma coisa. E aí, conversando com os clientes, eles descobriram que a coisa mais importante do milkshake, eles descobriram que a maior parte das vendas do milkshake acontecia de manhã, na hora do café da manhã. As pessoas vinham com roupa de trabalho, entravam na lanchonete, compravam só o milkshake e iam embora sem consumir, para consumir no caminho. O que as pessoas queriam era ter uma alimentação durante a ida para o trabalho. Os 20, 30 minutos, 40 minutos que você está no carro ou no transporte público, a caminho do trabalho, e não tomou café da manhã. Então, o milkshake servia como café da manhã a ser consumido durante a viagem. Dessa foi a descoberta dele, que o cliente não se importava com o gosto, ele queria apenas algo para consumir na viagem, tinha que usar apenas uma das mãos, porque a pessoa ia estar ou dirigindo ou segurando lá no transporte público. E não podia sujar com facilidade, porque se ele comprasse, por exemplo, um donut ou alguma coisa que pudesse sujar a roupa, ele ia ter que se limpar quando chegasse no trabalho. Então, o milkshake é perfeito para essas 4 coisas. Eles acharam, então, uma solução fora da caixa, que era facilitar a compra do milkshake através de um quiosque self-service. Então, eles colocaram uma forma muito rápida da pessoa entrar na loja, comprar um milkshake, pegar o milkshake e ir embora. Então, com isso ficou muito mais conveniente. Por exemplo, se a pessoa estivesse atrasada para o trabalho, ela provavelmente não ia entrar na lanchonete para comprar um milkshake para não atrasar mais ainda. Por outro lado, se ela tivesse segurança de que a compra ia ser muito rápida, ela ia se dispor a entrar e comprar, porque ela ia correr pouco risco de atrasar. Então, essa abordagem de facilitar a compra é que realmente aumentou o número de vendas. Outro caso, há uma empresa chamada Cordes, que fabricava balão de angioplastia. Esse é um caso de 1991. Eu não sei aqui se muitos vão se lembrar, mas na década de 80 e até o começo da década de 90 também, quem ia
no hospital fazer cateterismo porque teve infarto, teve alguma obstrução de vaso cardíaco, né? Em muitos casos, a pessoa morria durante o procedimento da angioplastia, ou ela não se recuperava e morria depois. Depois, de repente, nos anos 90 e 2000, ninguém morria mais de angioplastia. Foi por causa da Cordis. Eles lançaram um produto novo que melhorou muito essa questão da desobstrução e permitiu que eles saíssem de uma venda de 223 milhões de dólares por ano e um market share de 1%, né? Eles foram para 19 novos produtos. Cada um desses produtos foi primeiro ou segundo colocado no segmento e chegaram a vendas de mais de 400 milhões de dólares por ano e multiplicaram por 20 o market share. O que eles fizeram? Eles criaram esse mercado novo de stent, um mercado de $1 bilhão por ano, e a empresa foi comprada pela Johnson & Johnson. O que eles fizeram? Eles foram ouvir clientes, perguntando sobre os resultados ou jobs, e não sobre as soluções. Eles entrevistaram os médicos cardiologistas, as enfermeiras e os técnicos de administração dos hospitais, né, para saber que resultado que esses profissionais esperavam antes, durante e depois da cirurgia. Então, o que eles estão buscando, né? O que o pessoal no caso foi o Anthony Ulrich, que é um cara que trabalhou com o Clayton Christensen, que um job que vale a pena você procurar para desenvolver a sua empresa em torno desse job, ele tem que ser estável. Ele não muda ao longo do tempo. De preferência, ele é universal, ele não é restrito a um país só. E ele é agnóstico em termos de tecnologia, ou seja, o job, ele não depende de uma tecnologia específica para existir. Ele pode até depender de uma tecnologia para ser executado. Mas ele, de preferência, ele não pode depender da tecnologia específica. Então, essa foi a abordagem do Ulrich, e ele usou essa abordagem no caso da Cordis. Como é que o Osterwalder trabalha isso? Ele desenvolveu então esse modelo de business model, de Value Proposition Canvas. Do lado direito, que é esse círculozinho, está o lado de cliente. Então, você descreve Customer Jobs, descreve gains e pains. E do lado esquerdo, você descreve produtos e serviços que endereçam o Customer Job, Gain Creators, que endereçam os ganhos que o cliente espera, e os Pain Relievers, que resolvem as dores que os clientes querem resolver. O Value Proposition Canvas a gente acha muito interessante, porque ele coloca em igualdade de importância os dois lados. Você tem um lado do cliente e um lado do produto. A gente costuma dizer que a nossa tendência natural seria a gente ser uma empresa especializada, profunda conhecedora do produto. Na aceleradora, a gente tem insistido, não para você ser menos entendedor da tecnologia do produto, não. Você tem que ser especialista em tecnologia e em produto, mas você também tem que ser especialista em cliente. E isso tem que ser equilibrado. Você não pode conhecer superficialmente ou conhecer pouco do cliente e ficar achando que tudo vai se resolver se você for um grande especialista em tecnologia. Não, o que o Business Canvas mostra é que os dois lados estão relacionados e eles estão vinculados, ou seja, o seu produto ele tem que fazer coisas que estão vinculadas às coisas que o cliente deseja realizar. E o Business Model Canvas é um excelente modelo para você equilibrar esses dois lados. O Business Model Canvas, então, ele tem nos 9 blocos, e essa é a relação aqui que a gente tem entre o Business Model Canvas e o Value Proposition Canvas. A parte circular, então, do Value Proposition Canvas se refere aos segmentos de clientes no Business Model Canvas, e a oferta de produtos e serviços se reflete na proposição de valor que está no centro do BMC. Então, quando a gente tem esse encontro entre os segmentos de cliente e a sua oferta, é o que a gente chama de Product Market Fit. E essa é o grande objetivo do desenvolvimento de proposição de valor, e que a gente acredita que vai melhorar muito a chance do produto ou serviço ser bem sucedido junto ao mercado.
E isso se reflete no Business Model Canvas. O que a gente diz é, no centro do Business Model Canvas está a proposição de valor. Do lado direito está a parte de relacionamento com o cliente. Então, o segmento do cliente está lá na ponta, e aí o que existe no meio, que são relacionamento com clientes, e os canais de atingir o cliente, são maneiras de você fazer com que a proposição de valor chegue na mão do cliente. Esse é o papel do lado direito do Canvas. E isso gera o fluxo de receita, que é o bloquinho de baixo ali do lado direito. Por outro lado, o lado esquerdo do Canvas é a parte interna do Business Model. E ali você tem parceiros-chaves, atividades-chaves e recursos-chaves. Para concretizar isso, você incorre em custos, então você tem a estrutura de custos. Então, o Business Model, na verdade, gira em torno da proposição de valor. O lado esquerdo do Canvas tem a função de fazer com que a proposição de valor se concretize, ou seja, que os produtos ou serviços estejam disponíveis, e o lado direito do Canvas tem a função de fazer isso chegar até o cliente. É assim que a gente enxerga Business Model Canvas, e é assim que a gente enxerga que você consegue percorrer um caminho para melhorar a chance de sobrevivência do produto. Ok? Como é que a gente está de tempo, Marcos? É 10h30, né? A aula acaba às 10h30. Fica à vontade, Renato. Só uma curiosidade, tá? O Business Model Canvas é uma das coisas que eles têm que entregar aqui durante a disciplina e a gente já explicou isso para eles. Quer dizer, isso aqui eles já conhecem. Que bom. Essa interpretação nossa, então, de que ele gira em torno da proposição de valor, né? É uma forma interessante que a gente acha de encarar isso. Ok? Vamos em frente, então? Pode ser? Alguma pergunta, comentário? Pergunta aqui, ó. No caso do milkshake, como que esse ideal se manteve durante tanto tempo? Como que esse ideal se manteve durante o tempo? Veja, a questão do café da manhã, da pessoa que não quer se sujar, de que ela quer ter alguma coisa para consumir nos 20, 30 minutos do transporte, né? É uma coisa estável. E até agora, até onde a gente sabe, não apareceu uma boa alternativa para isso ainda, que tenha essas características do milkshake. Não sei se eu respondi a pergunta. Teve mais uma aqui, Renato. No caso, peraí. A ideia da viagem eu quis dizer. Não, entendi, obrigado. Já respondeu. Tá. Podemos ir em frente. Tá legal. 10h30, né, Marcos? A gente Isso. Vai 10h30. Então, acho que vai dar tempo, sim. Vamos aí nessa reta final. Bom, o que eu vou falar para vocês agora é o que a gente tem feito em termos de marketing desses produtos inovadores. O que eu tenho dito é que não adianta nada você inovar em modelo de negócios, inovar na tecnologia e fazer marketing tradicional. Não faz sentido nenhum, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas estão numa realidade, né, de marketing completamente diferente do que era 5, 10 anos atrás. Então, o que a gente tem dito, né? Existe aí um conceito de outbound marketing, ou seja, de você fazer marketing por iniciativa sua, você atingir o cliente, ou seja, você ir para a rua atrás do cliente. A gente tem proposto para as startups que elas façam marketing nas redes, marketing digital. Onde é que está baseado esse raciocínio? Isso aqui é uma foto de um saguão de aeroporto, né? E lá no fundo a gente tem um display, um painel backlit, né? Com um anúncio ali de um produto que eu não faço ideia do que seja. Mas o que acontece é que os consumidores, ninguém está olhando isso. Está todo mundo com a cara na tela do celular e ninguém vai lembrar. A chance daquele painel ali atrás gerar alguma venda em algum momento é quase zero. Ao passo que se aparecer uma propaganda ali na tela do celular da pessoa e a pessoa estiver propensa a comprar, a venda pode acontecer naquele momento. Então, isso é o que justifica a nossa proposta de
fazer marketing nas redes, nas startups. Não faz sentido contratar todo aquele custo, todo aquele problema de botar um anúncio ali atrás no fundo do saguão do aeroporto e ninguém vai consumir nada. Agora, por outro lado, a questão das redes sociais tem um fenômeno triste e interessante, né? Isso aqui eu não sei quem conhece, mas era um jornal que existia nos anos 90, ou Notícias Populares, e a gente dizia que se você espremer esse jornal aí, sai sangue, né? Porque o negócio deles é mostrar morte, tragédia, assassinato, violência, né? Então, não sei quem participou disso na época, mas quando caiu o avião dos Mamonas Assassinos, né? Circularam as fotos do acidente por e-mail, foi uma coisa horrorosa. Mas o fato é que as pessoas consomem esse tipo de notícia. E é o que a gente vê hoje nas redes sociais. Então, isso tudo não é só para chocar vocês, é para mostrar que o marketing das redes, ele é muito diferente do marketing que a gente está acostumado, de fazer aquele comercial premiado, que vai ganhar o Leão de Ouro em Cannes, que vai virar uma referência do mercado publicitário. Não. O negócio é um anúncio atrás do outro que vai ganhar atenção naquele momento, ninguém está ligando mais para a qualidade da produção do anúncio. Então, esse é o cenário que eu queria colocar para vocês. O marketing virou esse marketing, em alguns casos, rasteiro, mas não é mais o marketing das agências. E dos anúncios de TV, dos anúncios de jornais e do outdoor. Um caso que a gente fez foi o caso do Buscaterra, né, que eu já falei para vocês. Nessa abordagem de fazer marketing de rede, eles começaram a capturar anúncios de imóveis rurais. Esse número que está aí é 2 bilhões de reais. Eles captaram 2 bilhões de reais em anúncios de imóveis em 7 dias. Como? Fazendo marketing na rede. O que eles fizeram? Esse aí é a tela do meu celular e todos esses do WhatsApp do meu celular. E esses DT aí que tem na frente são grupos WhatsApp criados pelo Buscaterra. Então tem grupo de comércio de gado, comércio de safra, insumo agrícola, imóveis rurais, comércio de gado 2, máquinas agrícolas 1 e 2, pedras preciosas, manejo de gado, manejo de pasto, empregos rurais. Eles descobriram que os agricultores não usam aplicativos, não usavam Facebook, eles usavam WhatsApp. Então, eles foram atrás dos consumidores no WhatsApp e, com isso, perceberam que existia um grande número de transações de imóveis rurais e foi assim que eles decidiram optar por fazer classificados de imóveis rurais e foi assim que eles captaram 2 bilhões de reais em anúncios em uma semana. Em 12/8 do ano passado, eles tinham captado 243 imóveis e o valor desses imóveis passava de 6 bilhões e meio de reais e estava com 22 mil pessoas no Facebook. Teve um caso que eles fizeram uma campanha de final de semana, pegaram 87 imóveis, no valor total de 582 milhões, e no cálculo das comissões que eles ganhariam se conseguissem fechar todos os negócios, seria de 14 milhões de reais. Então, esse foi um caso bastante marcante para a gente do marketing de rede. Outro caso foi esse da UMais, que eu já mostrei para vocês. Eles, nesse momento, eles estavam aqui com 9.600 membros nessa página WhatsApp, nessa página Facebook que eles criaram. Então, qual a nossa conclusão? Que o marketing tradicional defende que você faça 5 Ps. Não sei quem conhece aqui o Kotler, né? Mas o normal é que o pessoal que estudou marketing fala de produto, preço, promoção, ponto de venda e pessoas. O que a gente está vendo agora no marketing é você identificar o cliente, desenvolver uma audiência, desenvolver uma oferta, e aí você faz o produto e com isso você consegue market share. Essa é a abordagem que a gente está propondo e basicamente foi essa a abordagem que o Buscaterra e a UMais seguiram. Então, o que a gente propõe é comunicação direta com o cliente onde ele estiver, que você use Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, seja o que for, e que essa comunicação seja feita pelo próprio empreendedor. Então,
É isso, gente. Esse era o conteúdo que eu tinha. A gente tem aí mais 20 minutos de pergunta-resposta e interação. Ok? Renato, obrigado aí pela apresentação, bastante didática. Realmente, eles estão aí trabalhando aí na proposta deles, então vai ajudar bastante, né? E agora, pessoal, o Renato está na banca. Se vocês quiserem aproveitar e perguntar questões aí que ele pode avaliar, né? O que ele acha, estão à disposição aí, temos 20 minutos. Isso, se vocês quiserem colocar questões, então, dos projetos de vocês, dúvidas, preocupações, dificuldades, estou à disposição. Podemos aproveitar esse tempinho que nós temos aqui. Eu tenho uma pergunta. Pode falar, Juliana. Então, eu vi que a maioria das startups que você apresentou sofreram algum tipo de dificuldade em relação à pandemia, né? Sim. Ou elas faliram, ou elas diminuíram a produção quase que totalmente. A minha pergunta seria, o quão vantajoso seria mudar o meu objetivo da startup? Tipo, eu vou passar por uma dificuldade, uma pandemia, que seja motivo, e o quão vantajoso seria eu mudar o objetivo, ou se não tem essa possibilidade? Eu falei e já era. Olha, Juliana, vai ser muito vantajoso você mudar o seu modelo se você chegar à conclusão que a oferta que você está fazendo hoje não é vida ou morte para o seu cliente. E aí você mudar para uma outra oferta que realmente vai fazer muita diferença na vida dele. Algum produto ou serviço em que ele esteja profundamente motivado a comprar de você. A pedir para você, pelo amor de Deus, para vender para ele, porque ele está precisando muito e está precisando para ontem. Porque o normal é a gente achar que fez um produto bom e a gente tem que ficar empurrando o produto do cliente, correndo atrás dele para ele comprar. Então, exatamente isso que eu pensei. Tipo, eu vendi o meu produto para o meu cliente e, ok, deu certo, sucesso. Só que aí veio a dificuldade, veio a pandemia, não tá dando mais certo. Não traria uma imagem ruim, tipo, nossa, ele tá querendo me empurrar outro produto, ou dar uma certa balanceada, tipo, ele não sabe o que tá vendendo, enfim, não sei qual a imagem eu passaria se eu mudasse totalmente. Olha, Juliana, eu entendo que você se preocupe com a sua imagem perante o cliente, mas, sinceramente, o cliente está se lixando para a sua imagem. Ele está preocupado com o problema dele. Ele tem as motivações dele, ele faz as coisas por ele lá, o Simon Sinek já falou. Sim. Então, essa é um problema derivado do fato de a gente dar mais importância para a gente do que para o cliente, Juliana. Estou errado? Não, tá certo. Então é isso. A primeira coisa é você ver que o cliente é muito mais importante que você. E não é assim, o cliente vem em primeiro lugar. Não. O cliente vai comprar porque ele quer fazer aquilo, porque ele tem alguma coisa para resolver. E se você não atingir isso, você não tem relevância nenhuma. É o fator de inovação e de adaptabilidade, né? Isso é o que você faz. Você tem que oferecer alguma coisa nova e tem que se adaptar ao cliente, mas o que você tem que fazer é entender o que o cliente quer realizar. Então, eu costumo dizer que Customer Job é o seguinte, ele é composto das seguintes perguntas. Qual é o resultado que o cliente espera? No caso do milkshake, o cara quer ele quer se alimentar. Qual que é o critério de sucesso para ele? Ele não se sujou, ele consumiu o milkshake durante a viagem, então ele teve uma distraçãozinha ali, e ele se alimentou até a hora do almoço. Quais são os problemas? O problema é ele se sujar. O problema é ele comprar, por exemplo, uma maçã, e aí o que ele faz com a maçã ali? Como é que ele segura aquilo? Com a pasta e segurando lá no carro, ou no transporte público. O que funciona bem? Ele chegou limpo, deu tudo certinho para ele lá, ele não foi o problema, ele consumiu e deu tudo certo. Qual é o critério de sucesso da planilha eletrônica? O contador
tem segurança, os números estão corretos. Porque antes, quando ele fazia na mão, a chance de ter um erro era muito grande. E aí, se ele checasse os números e visse que estava errado, ele ia ter que refazer todas as contas para descobrir onde estava o erro. Mas esses são problemas da realidade do contador, você entende? Uhum. O fato da planilha ter sido feita para rodar no Apple, para rodar no Android, sabe, não tem tanta importância para o cara. Se o produto for bom mesmo, resolver coisa que ele tem necessidade, o contador compra a máquina que ele precisa para rodar aquilo. Então, qual é a composição do Customer Job? Resultado que o cliente espera, o critério de sucesso, se deu certo ou não deu, se ele se sujou ou não se sujou para consumir o café da manhã, quais são os problemas e os ganhos que ele vê, e qual é o passo a passo dele. O que ele faz para chegar lá? Quando você vai entender Customer Job, são esses os itens que você tem que perguntar para o cliente. E esse é o tipo de informação que você não vai ter se você não for lá e perguntar para ele. Não adianta você querer adivinhar isso sem ir lá conversar com o cara. E a nossa tese é que se você resolver isso bem e essas coisas forem realmente relevantes para o cliente, ele vai querer comprar. Sim, entendi. Acho que deu para entender certinho. Obrigada, foi bastante esclarecedor. Entendi o quê, Juliana? Mais perguntas? Boa noite, Renato. Oi. Tem uma pergunta que é em relação à educação. Certo. A pirâmide de Maslow, por exemplo. A educação se encaixaria onde? E como que a nossa empresa, por exemplo, poderia motivar as pessoas a comprar um produto relacionado à educação, ao aprendizado? Então, cara, e esse é o primeiro ponto. Como eu falei, a pirâmide de Maslow não é uma coisa em que ela acontece na sequência. As coisas ali acontecem simultaneamente. Então, eu vou dar um exemplo de alimentação, para a gente não entrar muito no mérito da educação, porque aí senão a conversa fica mais demorada. Quando você fala de alimento, você está falando, sim, sobre a necessidade fisiológica. Agora, o alimento tem muitas outras dimensões. A gente sabe que tem aquela comidinha de doente, né? A comida que a mãe da gente fazia quando a gente estava doente, a canja, ou então a comida do dia seguinte que você está de ressaca, né? Então, tem outra função ali, tem uma função social, uma função emocional também na comida. Tanto que toda a comemoração social que a gente faz, provavelmente vai ter comida ou bebida. Então, a comida está relacionada, ela tem social jobs, tem emotional jobs. Além disso, a gente vê como a comida é fator de realização pessoal e de criatividade. A gente vê isso pelo MasterChef, por exemplo. A gente vê isso quando a gente consome um prato realmente criativo, bem feito, que dá aquele negócio no nosso paladar. Outro produto que acontece em os níveis de Maslow simultaneamente, uma coisa que a gente não pensa, mas vestimenta, roupa, também acontece isso, porque a gente não se veste simplesmente para proteção do frio, calor e para não ficar nu. A gente se veste também por uma questão social. A gente se veste também emocionalmente, porque a gente quer se sentir bem com o vestimento. A gente quer sentir que faz parte de um grupo. E, em muitos casos, a gente quer mostrar que é uma pessoa criativa, uma pessoa que se destaca através das roupas. Então, a educação também tem todos esses níveis, Andrei. Tem aquilo que a pessoa precisa saber, por exemplo, Base Nacional Comum Curricular. É uma tarefa puramente funcional. Mas também a educação tem uma função social. Para quem estuda, ter o diploma tem um tremendo resultado social de projeção, de ganho de salário, de status.
Além disso, o estudo também oferece para a gente pertencimento a um grupo. Mas também o estudo permite que a gente realize a nossa parte criativa. Quando a gente empreende, a gente está intrínseco ali que a gente vai criar alguma coisa nova. E a educação empreendedora é um fator que permite essa autorrealização, ou seja, estudar empreendedorismo lhe permite a autorrealização, que é o último nível da camada de Maslow. Lhe permite também contribuir com a sociedade. Ok? Sim, obrigado. De nada. Mais perguntas? Pessoal, temos mais tempo para mais uma pergunta. Quem quer fazer alguma pergunta final? Bom, eu vou fazer uma última aqui, Renato. Essa turma aqui daqui a pouco vai se formar e, né, espero que alguns deles, pelo menos, pensem em empreender. Se eles resolverem empreender, em que momento eles procuram a Baita? Ah, tá, entendi. Olha, a gente abre inscrição para aceleração 2 vezes por ano. A gente não é muito focado só em empresas que já têm um produto e fazendo vendas. Não, a gente também pega empresas na fase inicial. O que a gente não pega é a gente que está muito na fase da ideia ainda. Porque aí também é muito difícil trabalhar e o prazo de 6 meses não dá para trabalhar. Então, a gente pega a partir do momento que a pessoa está precisando entender cliente mesmo, ela já sabe o que ela quer fazer, ela já identificou que é uma boa oportunidade, de preferência, ela já identificou o cenário competitivo e, de preferência, também ela já entendeu a proporção de valor, ou seja, os motivos e os customer jobs que ela vai resolver. Daí tem que desenvolver a empresa a partir daí, que já é uma tarefa bastante difícil e trabalhosa. Respondi? Bom, resumo, já tem que ter feito pelo menos um Canvas. Value Proposition Canvas. Business Model Canvas não precisa. Value Proposition. Value Proposition. Bom. Pessoal... De preferência, entender e mapear profundamente Customer Jobs. Excelente. Alguma última pergunta? Dou-lhe uma, duas. Então, vamos fechando por aqui. Essa aula foi gravada, assim que o monitor editar, a gente põe ela lá no canal do LIAG, disponibiliza para vocês, para o Renato. Quero agradecer muito, Renato, foi ótima palestra, tá? Eu acho que ajudou bastante os alunos aí, né, a ver como que está, como que eles têm que seguir, né? Então, né, que uma empresa que realmente trabalha com apoio a startups, né, recomenda, e conhecer a importância que esse tipo de coisa faz, né, para a universidade, para o país, né? Então, né, como o Renato falou, que só queria ressaltar aqui, né, a pergunta, né, o que a Unicamp ganha? Gente, eu acho que se tem uma coisa que o Estado de São Paulo fez muito bem, é essa coisa de associar o faturamento das universidades ao PIB do Estado, né? Então, assim, a gente está em crise. Uai, a nossa função como universidade é fazer o Estado crescer, né? Se o nosso Estado está em crise, tá? Então é culpa nossa também. A gente, né, a universidade existe para fazer o Estado crescer, né? Então, se a gente ajudar o Estado a crescer, a universidade cresce junto, né? E a gente existe para isso. Então, esse é o nosso trabalho, né? E a gente está fazendo um trabalho Unicamp comparado com, né, a maioria, lógico, a gente não pode comparar com o MIT, por exemplo. Quando eu fui no MIT, só por uma curiosidade, não sei se eu já contei isso para o Renato, né, mas quando eu fui pela primeira vez no MIT, eles fizeram uma apresentação para mim, e o primeiro slide da apresentação falava assim, se as empresas criadas, as filhas do MIT, fossem um país, ele seria o 10º PIB do mundo, né? Foi daí que o Brito trouxe o conceito de filhas da Unicamp, foi olhando o ecossistema do MIT. Né? Então, assim, não estamos lá, muito longe, né? A gente ainda tem uma questão
cultural a ser resolvida muito grande, tem muita restrição, né? Coisa que, por exemplo, eu fiquei surpreso até por toda a restrição que a gente sente aqui, né? Quando você vai no MIT, a apresentação que eles fazem, o primeiro slide eles falam, né, das filhas e das empresas que investem naquela faculdade. Né? Então, isso daí eles não têm vergonha, eles têm orgulho disso. Tá? É a primeira coisa que eles contam. Estou falando do MIT Media Lab, né? Um laboratório reconhecido no mundo inteiro. O primeiro slide, quando eles falam deles, eles não falam dos pesquisadores, das pesquisas, não, eles falam, olha, né, quais são as empresas filhas, né, e quais são as empresas que patrocinam a gente. Então, acho que a gente tem bastante coisa a melhorar, mas, sem dúvida, se a gente pegar a realidade Brasil, a Unicamp é referência, né, e a gente tem aí, né, o IVP como um exemplo, né, de coisas que praticamente só tem na Unicamp, né, no Brasil inteiro. Então, acho que a gente tem realmente aqui aumentar essa tendência, né, fazer com que essa coisa cresça e floresça ainda mais. E só aproveitando aqui a palestra do Renato, mas também já fazendo marketing, tá? Lembrando, né, das pessoas, das empresas, né, que são filhas da Unicamp, a gente vai ter aí palestras logo em seguida, né, da Ícaro, que é uma filha da Unicamp, né, do Kleber, né? Esse eu não tinha falado para vocês, tá? É a última palestra que a gente fechou, né? Do GOM, né? Da CIT. Né? Então, a gente vai ter palestras aí também, né? Que fazem bastante parte dessa história aí que o Renato contou. Renato, você quer falar alguma última coisa para fechar? Eu só queria comentar com todos que eu realmente sempre acreditei no empreendedorismo, e o que eu tenho visto, e agora também como consequência da pandemia, já tinha tendência no Brasil de que a maior parte dos novos empregos estavam sendo criados nas pequenas empresas, nas novas empresas. E isso se acelerou muito nos últimos anos, e agora com a pandemia mais ainda. Há 3 anos atrás, o Brasil não tinha nenhuma startup com um valor de mercado acima de $1 bilhão, as chamadas unicórnio. Agora já tem 13. É um dos maiores países do mundo em termos de número de unicórnios. Isso demonstra que a gente tem uma capacidade empreendedora muito destacada. Então, lógico que a gente é muito menor que um MIT, mas a gente tem uma tradição de empreendedorismo que vem lá desde a época do Barão de Mauá, que foi o primeiro grande empreendedor brasileiro, e as empresas do Barão de Mauá foram maiores do que o Brasil. Depois disso, a gente tem uma tradição enorme de empreendedorismo. VEG, Sadia, a gente tem o professor Jacques Markovitch, que foi reitor da USP, ele escreveu uma série de 3 livros contando essas histórias empreendedoras todas. A gente não tem noção do que esse país é em termos de ser uma potência empreendedora. Quando a gente junta com a característica do agronegócios e de recursos naturais, a gente vê que o Brasil tem condições de se destacar. Há 2 semanas atrás, eu fiquei sabendo que está sendo produzido trigo no Ceará. E eu não sei quem conhece trigo, mas a lenda é que só dá para produzir trigo em região temperada. Não. Estão crescendo trigo, estão cultivando trigo no Ceará. A produtividade é quase o dobro do que é no Rio Grande do Sul, e tem 2 safras por ano. Vai arrebentar. O Ceará vai arrebentar, vai mudar o cenário em termos de trigo e alimentação, talvez do mundo até. Porque Brasil e Estados Unidos, juntos, fornecem 40% dos alimentos para o mundo todo. Então, nós temos uma economia muito forte. Nós temos oportunidades, temos vantagens competitivas que estão à disposição dos empreendedores para a gente criar novos modelos de negócio que realmente criem proposições de valor que concretizam valor para o cliente final. É isso que a gente tem desenvolvido nos últimos anos, e a gente tem visto que funciona e que vale a pena a gente investir nosso tempo, vale a pena a gente ir atrás de recursos de investidores e fazer o sacrifício todo, que é criar uma empresa e correr os riscos associados. Cada vez mais o Brasil, a saída para o Brasil está em empreender. Então, incentivo muito. Há alguns anos atrás eu não diria isso tão claramente, mas agora eu digo para vocês, vamos empreender porque emprego não está valendo mais a pena. Obrigado, gente. Boa noite.
Boa noite, obrigado, Renato. Ó, pessoal, só uma curiosidade, eu acho que o Brasil, eu acho que o Renato concorda comigo, a gente tem culturalmente um problema muito sério de desvalorizar os nossos históricos, né, os nossos grandes nomes. Né? Se você pega lá nos Estados Unidos, os caras fazem literalmente morros, né, com a cara dos grandes homens, né, grandes pessoas da história deles. Né? Aqui a gente tende a queimar todo mundo. Eu fico revoltadíssimo quando o pessoal tende a falar mal do Dom Pedro II, por exemplo. Né, que foi um estadista que era o melhor estadista, talvez, do mundo na época. Né, um cara de primeiríssima linha. E aí, eu acredito que poucos vocês conhecem a história de Barão de Mauá. Então, vou dar uma recomendada aqui. Tem um filme muito bom que chama O Imperador e o Rei, né, que conta essa história. O cara realmente era fenomenal, tá, lá no final do século XIX. Tá, vale a pena conhecer. Tá? Então, quem se interessa por empreendedorismo, né, um empreendedor há quase 200 anos atrás, né, e que fez coisas incríveis, né, numa época aí, né, muito antes que o Brasil estava bem nos primórdios. Né, tá? Marcos, a história do Brasil é linda e a maioria das pessoas não sabe que quem assinou a Declaração de Independência do Brasil foi a Imperatriz Leopoldina. Ela estava como regente, Dom Pedro colocou documento dizendo que ela era regente enquanto ele ia viajar, e aí veio um comunicado de Portugal rebaixando o Brasil de império para uma colônia, e ela viu que isso ia provocar a fragmentação do Brasil, como aconteceu nas outras colônias, nas colônias espanholas, então ela declarou a independência no papel e mandou comunicado para Dom Pedro, e Dom Pedro, quando recebeu isso, gritou independência ou morte, mas foi ela que assinou o documento. Então, a história do Brasil é muito rica e a gente não ouve essas coisas todas. A gente deveria ter muito mais orgulho do que a gente tem aqui. Muito bom, Renato. Obrigado novamente. Valeu, excelente. Pessoal, boa noite para todo mundo. Tá? Esse vídeo, assim que estiver disponível, a gente passa para vocês e passa para o Renato também. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Obrigadão, Renato.